Milhares de pessoas sofrem com miopia, outras com hipermetropia, astigmatismo, vistas cansadas. O que são essas alterações? E quais as diferenças entre elas? É com o nosso convidado, Dr. Newton Tokunaga, que nós vamos entender. Dr. Newton, o que são essas alterações? Lelinha, nós chamamos essas alterações como vício de refração. E existem as causas para ter essas alterações. Basicamente, está relacionado à anatomia do olho. Vou dar um exemplo, o míope. O míope ele tem, então, o olho maior que o normal, o comprimento. Quando ele tem um tamanho maior que o normal, o que acontece? Ele não enxerga de longe. Quer dizer que o míope ele tem um olho maior do que o convencional, é isso? Um comprimento maior que o normal, tá? Então, teoricamente, se a gente for explicar em física óptica, a luz que entra no olho, ela acaba chegando antes do que ela deveria chegar. No caso, para corrigir isso, nós precisamos de uma lente divergente para poder prolongar esse raio de luz, para poder chegar até a parte do fundo do olho. Quer dizer, então, que o míope, de uma maneira resumida, ele tem um olho maior do que o normal, sim, em comprimento, sim, e então a correção seria para essa luz chegar até o final dele. Até o fundo do olho, tá? E esta lente divergente é uma lente negativa. Então, o míope ele tem graus negativos no óculos. -1, -2, assim por diante. Existem olhos tão grandes que chega a ter necessidade de usar uma lente, por exemplo, de 30 graus negativos. Você jura que tem isso? Tem, mas, obviamente, isso são condições mais excepcionais, né? Então, o míope, alto míope, ele precisa de uma lente muito grossa, por exemplo, de muito grau. Bom, é importante a gente falar que quando a gente está falando do tamanho do olho, a gente não está falando desse tamanho aqui por fora, não. Exatamente. Então, por fora, a gente não percebe, né? Como eu disse, o problema é o comprimento, e esse comprimento, se a gente pudesse tirar o olho fora, você vê que o comprimento está lá na parte posterior do olho, lá atrás, ele é comprido. No caso, por exemplo, o oposto, os pacientes são hipermétropes. O que é a hipermetropia? Ao contrário, ele tem um olho menor do comprimento que o normal. Ele é um olho mais curto. Entendi. Então, quando a gente fala de o olho maior ou menor, nós estamos falando de comprimento, e é um comprimento que vai lá para dentro. Exatamente. Tá? Então, como eu disse, a não ser que ele seja muito hipermétrope para você perceber que o olho dele é menor. Teria que ser muito míope para saber que o olho dele também... Tá, entendeu? São os extremos, você pode reparar, né, sobre isso. E a correção para este caso já é de um grau positivo? Exato. Então, o hipermétrope, teoricamente, por ele ser um olho mais curto que o normal, os raios de luz que entram dentro do olho, teoricamente, eles estão formando atrás do olho. Então, você precisa de uma lente convergente, uma lente positiva, para esses raios de luz poderem convergir mais próximo. E o astigmatismo? O astigmatismo já é diferente também? Sim, aí já, no caso do astigmatismo, nós não estamos falando sobre tamanho de olho. O astigmatismo já é uma alteração a nível da córnea. A córnea é essa parte anterior do olho. Tá? Quando uma córnea é normal, você imagine uma superfície de uma bola de futebol. Ela é redonda, ela é bem esférica. Quando a gente fala sobre astigmatismo, imagina uma bola de futebol americano. Ela é elíptica, certo? Então, no caso do astigmatismo, a pessoa ela não vai estar vendo nem de longe nem de perto. É como fosse ver uma imagem sobreposta. E o astigmatismo também, em termos de grau, depende do quanto tem a alteração dessa curvatura do olho. Gente, olha que interessante. Bom, aqui, por exemplo, nós temos um modelo. Nós temos um olho, ele é redondinho. A pessoa que tem o astigmatismo, então, esse olho ele não é redondinho assim, ele é mais ovalado. É a superfície da córnea.
O olho não se trata nada do tamanho do olho. Se essa superfície da córnea, que é a parte da frente do olho, ela que é alterada. Agora, você por fora, assim como miopia e hipermetropia, você não percebe que a pessoa tem astigmatismo. É uma coisa muito pequena para você poder dizer se é alterado ou não. Entendi. Entendeu? Na verdade, quando a gente fala dessas alterações, todas elas, são coisas mínimas, que, na verdade, refletem em coisas grandes quando se fala em visão. Exatamente. Uma alteração de micras pode resultar em graus que para o óculos é importante. Mas se for se fazer a medida, é coisa de micras, pouca, né? E o número de pessoas que sofrem com essas alterações, digamos assim, são muitos. Olha, a gente poderia dizer que a maioria das pessoas, elas têm algum vício de refração. É muito comum você ter alteração referente ao astigmatismo, porque a maior parte das pessoas não tem essa superfície redondinha. Alguma coisinha ela tem. Então, se falar que a pessoa tem meio grau até 1 grau, isso a gente pode dizer que é fisiológico. Até 1 grau, a pessoa pode ter uma boa visão de astigmatismo, por exemplo. Agora, tem aquelas pessoas que nunca tiveram problema algum, digamos assim, mas aí, na hora que bate os 40, começa a aparecer os problemas. Também chega a ser uma alteração. Sim, a vista cansada ou presbiopia também é uma alteração do vício de refração. E isso é uma coisa fisiológica, é uma coisa natural que começa a aparecer depois dos 40 anos. Então, aí não tem a ver com o tamanho do olho, com curvatura de córnea. Tem a ver com a capacidade do cristalino, que é a lente natural que nós temos aqui, de mudar o seu formato, de focar para perto. Como é que é? Então, na verdade, essa vista cansada é um problema muscular? Exatamente. É da musculatura dentro do olho que faz com que o cristalino ele mude de formato. Ele é mais elástico e o cristalino, quando você foca para perto, essa musculatura se contrai para você poder focar de perto. É a mesma coisa que um diafragma de uma máquina fotográfica, onde você regula a entrada de luz, abrindo e fechando. Então, no caso, nosso olho humano, ele tem condição de se contrair essa musculatura do cristalino e mudar o formato dele para focar. Depois dos 40 anos, essa capacidade de contração vai diminuindo. Ao longo dos anos, até os 60 anos, você vai ter a perda total dessa capacidade de contração. Após os 60 anos, que estabiliza. Estabiliza e você vai ter que usar um óculos que a gente chama de uma adição de grau de 3 graus. Aos 40 anos, você começa com 0,75, 1 e vai aumentando essa adição. Cada 2 anos você vai aumentando, começa de 0,75 e vai no máximo até 3 graus de adição. Dr. Newton, e todas essas alterações, elas têm correções? Sim, elas têm correções, como eu estava dizendo, no caso da miopia, hipermetropia, astigmatismo e até a presbiopia, a correção é uso de óculos. Existem opções cirúrgicas para que possa também diminuir a necessidade de óculos. Olha isso! Então, nós vamos querer saber delas na semana que vem, Dr. Newton. Semana que vem a gente vai querer saber quais as possibilidades para aquelas pessoas que não querem usar óculos. Semana que vem a gente volta. Combinado. É isso aí. E o nosso quadro Saúde, levando para você sempre o que há de melhor. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber e levar este conteúdo tão importante para você. Semana que vem nós voltamos com o Dr. Newton Tokunaga para entender as possibilidades para você ficar mais independente dos óculos. Nosso quadro Saúde para você.